Oi, meu nome é Sérgio Chaves, sou editora Café Espacial e estamos lançando agora o álbum Aimará, história em quadrinho de Rita Falker e Laudo Ferreira. Misturando memórias e ficção, a HQ se baseia nas experiências pessoais dos autores com xamanismo, expansão da consciência e conexão espiritual. Trata-se do primeiro trabalho dessa dupla e Thalita Graça, que também faz parte da Café Espacial, e eu conversamos um pouquinho com eles sobre esse processo todo. O papo é curto, mas não por isso menos interessante. Vamos lá. Né? E aí você sabe quando uma coisa foi muito bem feita, assim, muito caprichada, muito cuidada, muito pensada, né? E aí eu acho que isso tem a ver com você, tem a ver com a Thalita, tem a ver com o laudo, né? E eu, assim, é como o texto, ele foi, assim, ele recebeu um carinho enorme da parte de vocês, e os detalhes, né? Os Uhum. detalhes que vocês pensaram, e essa parte, vocês sabem que eu só fui vendo depois, né? Não fui Sim. vendo o que estava acontecendo. E eu fiquei encantada, porque a gente sabe o trabalho que dá, né? Uhum. Isso é muito bom. Ô, Muito Rita, legal. você sabe que assim, minha sogra, que Deus a tenha, né? Eu me dava muito bem com ela. Minha sogra falava assim: o meu genro, ele é um podre de intelecto. Eu falei: não, é mentira, porque eu só sei desenhar. Então, eu não tive muita solução na vida, eu fui trabalhar com isso. Mas, assim, eu sou muito chucro, então, assim, eu fico muito admirado da qualidade da rapaziada. Até eu vou usar essa brecha para entrar no assunto, que é o caso do trabalho da Thalita, da Lídia, né, que não pôde estar aqui, e do Sérgio Chaves. Então, assim, esse olho, você sabe disso que você trabalha com isso, esse olho, que nem quando o Sérgio me contou a questão da revisão, da pesquisa que a Thalita fez com a tradução, porque tem muita citação, né, no livro, a tradução, para pegar a tradução correta, para pôr, tal, você fala, putz, é mesmo, tem isso. É umas fichas que vão caindo, assim, né? Que na hora que a gente É, escreve. sabe, por isso que às vezes não dá para você trabalhar sozinho na É. questão do editor, né, do independente, né? Não dá para você trabalhar sozinho, Tu porque ter a percepção de outra pessoa é muito, muito importante. Nossa, faz muita Faz diferença. toda a diferença. É, você tem limite, sabe? Por exemplo, eu não sou um designer. Eu já falei com, né, enfim, com outros artistas aí e tal, eu falei, olha, não é porque você desenha que você é um designer. Ah, sim. O nome, né? Falei, eu não tenho, sabe, assim, porque nem eu cheguei para o Sérgio, falei, Sérgio, ó, a gente você vê, ele desenvolveu esse Aimará na capa, né? Não o título, a lateral aqui. o grafismo ali. Eu falei, Sérgio, exato, lindo isso, lindo. Eu cheguei para o Sérgio e falei, Sérgio, eu não quero um Aimará título muito desenhado, muito, sabe? Eu quero uma letra mais normal, mais, sabe? E aí que tá, o cara chegar nisso, em tonalidade, que nem a cor do fundo era outra. Aí tem um detalhe muito legal, eu nem patei o livro aqui, né? Mas eu já tinha pensado uma coisa em que o meu nome da Rita descia. Ah, é verdade. Verdade. Ô, Rita, podres do backstage, né? Aí eu tinha pensado um negócio que o nome descia. Aimará, Aimará, aí o nome descia. Meio que o vertical, Sérgio, né? Isso, na vertical, na frente das personagens. Aí o Sérgio falou assim, Laudo, mas aí os personagens vão ficar olhando para o nome. É uma coisa muito simples que passaria batido, sabe? Se eu fosse fazer o design do livro, foi essa cagada. É, Então é. quando a gente assume o projeto e quer resolver tudo, fica sujeito a isso, né? Imagina, assim, a cometer algum deslize ou o resultado não ficar tão bom, porque a nossa visão é muito parcial, né? Não adianta. E tu, Sérgio, tu tem uma visão de capas, assim, que eu acho mágico, assim, quando a gente joga a ideia e tu aparece
com umas ideias de capa assim que são absurdas. Mas eu acho que é tudo questão da parceria mesmo, né? Quando a gente fechou a capa do seu trabalho, ou quando eu fechei com o Laudo, quando a gente fica muito à vontade, a gente entende onde a pessoa quer chegar, né? Eu acho que acaba sendo muito natural. Fiquei muito feliz com o resultado dessa capa, porque foi um desafio, né? O Laudo mandou o esboço e a gente resolveu meio que rápido até, né? Porque ela tem muitos elementos e ao mesmo tempo ela é muito leve. Isso é muito difícil de fazer. Esse grafismo aqui na lateral é uma fonte que existe, é de um parceiro nosso, né, o Portnov. Ele cedeu pra gente, ele fez uma fonte baseada nos glifos lá de Florianópolis. E casou muito bem. Eu pedi autorização para ele, né, para usar, porque eu tive que descaracterizar a fonte para ficar, né, esse grafismo todo. Mas, nossa, fiquei muito feliz com o resultado de tudo, né, do começo ao fim. Eu tenho uma curiosidade, eu gostaria de saber de onde que a Thalita lembra de mim. Ficou polêmico agora. Eu não sei, assim, da vida inteira, na verdade, porque quando o Sérgio contou que o roteiro era escrito por ti, eu fiquei pensando assim, mas eu conheço esse nome, não é um nome estranho? E aí eu dei um Google, assim, e na hora apareceram as capas dos livros com as mensagens do Calunga. E aí eu conheço a Rita daí, porque tinha esses livros na minha casa, assim, eu adolescente, 12, 13 anos, já tinha esses livros. E aí pronto, daí que eu conheço, mas assim, muita coincidência, né? Uau, que legal! Mas isso aí é um bom motivo, é muito legal. Felizmente os livros do Calunga se espalharam muito, né? E eu estava até falando, quem sabe ele não vira um personagem. A primeira coisa que eu pensei, nossa, tinha que ter uma série, assim, um quadrinho semelhante a esse, assim, com o mesmo formato. E com Calunga ia ser incrível. Nossa, né? Seria muito... Por que você não... Seria lindo. Eu fico muito emocionada, assim, com as mensagens dele, então eu ia, nossa, mas eu ia gostar muito. Realmente. E eu agora eu fiz eu tenho um canal onde tem mensagens inéditas dele, e eu tenho feito o Momento Calunga, que é um comentário sobre algum trecho de um livro dele. Você nunca pensou em transformar Calunga? Você nunca cogitou, aliás, o Calunga em quadrinhos? Já surgiu o Aymará? Mas o interessante é que eu até desenhei um Calunguinha jovem. Tá certo que o Calunga o personagem não seria jovem. Mas eu até desenhei. No Facebook? Aquele que você viu lá, né? O que tu desenhou? É aquele? Eu que desenhei. Então, porque eu queria fazer um post que fosse assim: olha, hoje não deu para gravar. Hoje está atrasado, né? Aí eu fiz aquele desenho dele garotinho. Eu também fiz um desenho do Aymará, garotão. Né? Não sei, acho que eu gosto dessa faixa etária. Né? Eu gosto de ir pro alto, né? Então foi. Aí, mas eu sei lá, eu acho que tem muitas coisas que o Calunga podia dizer numa história como essa, no estilo do Aymará. Né? De alguém passando uma situação ou alguma coisa acontecendo e o Calunga de vez em quando dá os pitacos. Quando surgiu a ideia da parceria de vocês, já o Aymará chegou chegando ou você demorou para encontrar o personagem para Laudo? Olha, quando começou, a primeira conversa é que a gente ia escrever alguma coisa junto com o tema de espiritualidade, mas na época era outra coisa, né? A primeira ideia do Laudo tinha sido outra, né, Laudo? E aí nós conversamos, tinha alguns empecilhos, né? Para fazer aquele tipo de projeto, mas eu fiquei com a ideia. Falei, não, vamos fazer a história e vamos escrever esse roteiro e vai sair.
Aí, quando eu fui, né, fiquei com a mente lá, borbulhando, fervendo o caldeirão lá, teve uma hora que surgiu, assim, muito nítido para mim o Aymará, porque eu já vinha psicografando o Aymará, né? Uhum. Então, veio muito nítido, que tinha tudo a ver trazer o Aymará como personagem, né? E aí acabou acontecendo. Eu comecei a pensar no roteiro, começou a sair, foi fluindo e ficou do jeito que ficou. Em que ano foi, mais ou menos, que vocês começaram essa ideia? Olha, essa é uma boa pergunta. Deve ter sido em 2012, 2011, 2012, alguma coisa assim. O que você acha, Laudo? Ou foi antes? Olha, eu acho que foi mais ou menos isso, porque eu comecei a frequentar o Flor do Japi em 2008, logo no comecinho, um pouquinho depois que eles abriram lá. Sei. Então, eu lembro que teve uma amiga minha lá, que foi com ela, que eu fui a primeira vez, inclusive, que falou, por que você não faz os trabalhos espirituais, xamânicos, em quadrinhos? Eu falei, mas não tem muito a ver, não fica muito legal. Então, teve um tempo aí para chegar nesse papo. Então, acho que foi 2012, por aí, da gente sentar para conversar. Você vê como faz tempo, né, que a coisa Pois está... é. Eu comecei a desenhar essa HQ acho que umas 3 vezes, não nesse traço. E Eu lembro aí, que você me mandou, né? Alguma coisa, e depois passava um tempo, depois vinha. Aquilo faz parte, acho, não faz? O Lauda é muito desapegado, né? Com os desenhos iniciais. Então, quando ele resolve descartar tudo e eu recomeçar. rasgo e jogo fora. A primeira versão do Yeshua, eu joguei fora, ó, tem umas 10 páginas. O Aymará também. O Aymará acho que chegou a ter uma meia dúzia de páginas, dizendo uma outra coisa. Uhum. Mas é que tem uma coisa que assim, eu preciso achar a cara do que eu vou fazer. E eu não estava achando a cara. Não a cara dos personagens, a cara do gibi. Aí quando eu achei a cara, a coisa foi bonito. E você começou a desenhar Aymara essa primeira versão mesmo, antes do Cadernos de Viagem? Essa versão aí, Não, não, a primeira de todas. Você começou a Aymara, estacionou e começou o Cadernos? Não boa necessariamente. pergunta. Eu acho que não. Eu acho que eu estava nessas patinagens aí. Estava patinando aí com... E aí que depois que eu fiz o caderno, daí veio o cadernos, aí eu parei com a Aymara, porque foi muito forte a coisa de fazer o caderno de viagem, porque veio tudo uma vez, veio a história, veio a coisa também de um trabalho com o xamanismo lá em Jundiaí, foram vários trabalhos, aí a resolução veio tudo de uma vez, aí eu falei, bom, eu fui meio maldoso, né? Falei, vou pôr o Aymará de lado, aí eu vou fazer o caderno. E, assim, tem um negócio que eu tenho que pegar a história. A gente está falando esses dias isso, né, Sérgio? Eu tenho que enxergar a história. E eu tenho que pegar o personagem e ter ele para mim. Então eu esqueci que eu tenho a Rita Fuel, que a história é dela. Eu tenho que embalar, eu não fazer. Uhum. Sim. Porque os personagens ali da Rita, lá da história, eles são muito legais, porque eles são muito reais, né? Todos ali, o Fred, o amigo dela, ele não era nem um afrodescendente na primeira versão. A primeira versão dele era um nerdzinho, era um carinha de óculos, cabelinho cacheadinho, ele não era isso. Uhum. Mas aí aquela figura, você vê como é que é. A figura que sai desenhada, ele é mais vivo, né? Ele é mais dinâmico, ele é mais ativo, né? Isso aí que o personagem tem que ter. Então, mas esses nomes também, eu até vim aqui olhar para conferir, né? Para não confundir. Né? Esses nomes também, eles foram aparecendo meio espontaneamente, sabe? Uhum. E quando eu falo que é uma história realista, que ela é baseada em memórias, mas tem fatos que são ficcionais,
é muito dessa turma, desse local, desse ambiente. Eu também trabalhei em revista, né? Eu era coordenadora editorial de uma revista, depois eu fui editora de um jornal. Então, aquilo estava muito, muito impregnado em mim. Então, quando eu fui escrevendo, parecia que aquilo já estava meio, já tinha uma certa vida própria, a história, né? Eu só fui contando uma história que entravam vários elementos que têm a ver com viagens que eu fiz, com pessoas que eu conheci, né? Não todas, mas algumas, né? E, sei lá, um estilo de enxergar a vida, sabe? E aí eu acho que por isso que foi tão fácil, talvez por isso que o Laudo está dizendo que os personagens eram muito eles, né? Porque eles tinham uma referência em memória, eles tinham uma referência em situações vividas, sabe? Em pessoas que não necessariamente conviveram comigo, mas que eu eventualmente encontrei, né? Por aí, né? E o teu processo de criação, sabendo que seria feito em quadrinhos, foi muito diferente do que você costuma fazer nos teus livros? Foi diferente em que aspecto? É que quando eu comecei, eu estava escrevendo muito, né? Porque eu escrevo matéria, eu escrevo crônica, eu escrevo esse tipo de coisa. Então, eu estava escrevendo muito e eu fui, digamos assim, eu fui torcendo as palavras para tentar ficar com o essencial, porque o essencial ali na HQ era a imagem, né? O texto era importante, mas ele não podia ser maior que a imagem, né? Aí o Laudo ainda espremeu mais um pouquinho, né, Laudo? Porque às vezes a gente tem tendência de exagerar, que eu acho que ficou muito bom, porque o importante é você entender. E como você não tem a noção que o Laudo tem, de que ele vai contar a história visualmente, você quer contar com palavra, né? Mas ele já está mostrando ali o que está acontecendo. Então, isso reduz. Isso foi um exercício para mim. Eu imagino que o Laudo tenha redirecionado muita coisa, né? Para converter tudo em imagens também. Também, Imagino que tenha muita coisa virou imagem. O desenhista nessas horas, principalmente, né, com o gabarito de Laudo, deve ter... age como um corroteirista, na verdade, né? Se for parar para pensar. Não sei o quanto isso foi difícil para Laudo, adaptar o texto de Rita. Foi natural, Laudo. O que é curioso no roteiro é que ele dá um salto, né, Rita? E a Rita me lembrou isso bem a tempo, porque como eu já tinha lido umas 3 vezes o roteiro, e aí eu peguei o roteiro e estava seguindo o fluxo, né? Ou seja, eu estava desenhando. Só que aí tem um momento na história que os personagens vão fazer um ritual, a Ariel vai participar do ritual. Pela primeira vez. Pela primeira vez, e vai o Jack e o Fred. Isso. Na verdade, eu fiz um vai e vem ali, porque assim, a Rita pula, que é muito legal isso. Da hora que eles estão na ambulância com a Cida, entra num processo ali que dá um salto e ela já cai dentro do ritual, que é muito legal, não precisou contar o day by day, né, Rita, dela indo. É legal isso. E ficou bom para entender, né? Que tudo aquilo era uma coisa só, no fim. Quando eu fiz o caderno de viagem, que trata de algumas questões que também tem no Aymará, questão de xamanismo, essas coisas, de trabalho com a planta ali, eu achei a Rita muito didática, no melhor sentido possível, jogando essas citações, o Aldous Huxley e por aí vai, que o meu eu não pego, já pego o leitor e jogo, falo, olha, é isso aqui, está rolando isso. E aí tem umas dinâmicas ali dentro do trabalho ali, de pôr o leitor dentro desse... Porque é o momento de virada da história, né, Rita? É quando as coisas vão ser postas à prova ali, a questão dela
com as figuras lá, né? Que ela quer ajudar, as outras que ela quer odiar, né? E aí tem... Quer consertar o mundo de uma certa forma, né? Ela acha que as Ela coisas é, têm que ser do jeito que ela imagina. ela é muito brigona, né? A mulher é brava pra cacete, Rita. É jovem, é Então, jovem. mas eu não Manda acho, o mas povo na dizem que eu China. sou às vezes Não, assim, sabe? Eu não acho. Mas, assim, tem certas coisas que talvez eu já tenha mudado com o tempo. Hoje eu lido com mais serenidade, mas eu já fui bastante assim, bastante explosiva, bastante de bater o pé, sabe? Não, não de desacatar, nem de gritar, não nesse sentido. Mas, sabe, falar uma coisa, não, não pode ser assim. Não, isso está errado, né? Então, quando o Laudo desenhou a Ariel, aí eu vi que eu estava mais dentro dessa, né? Mais dentro dessa personagem do que eu imaginava, porque eu acho que os anos vão passando, a gente vai mudando perspectiva, né? A gente vai abrindo perspectiva de vida, né? E é isso que faz sentido na vida da gente, né? Se a gente ficar um eterno adolescente, não tem graça. Quem quer ficar eterno adolescente agora parece que é o Homem-Aranha, né? Parece que ele não quer crescer. Mas né? Para mim perdeu a graça, mas para mim eu quero crescer, eu quero evoluir. Sério. Então, eu acho que, assim, às vezes eu me contenho, né? Às vezes eu penso um monte de coisa que eu diria naquela hora, e eu me contenho, eu respiro, sabe? Eu vou para outro ambiente, mesmo que seja em pensamento, não sei o que, depois eu volto para aquele assunto, vejo se ainda é aquilo tudo, né? Se ainda vale a pena tocar naquele assunto ou não. Eu tô melhorando nesse ponto. Eu acho que talvez isso seja também uma coisa que a Ariel esteja sentindo ali no é desenrolar, bacana né? que a Ariel, ela, vamos usar um termo meio chulo, né? Ela peita, né? Ela entra em atrito até com o espírito, ela está com a entidade É do isso aí. espírito, né? O cara não, como assim? Mas não, você sabe que é engraçado que eu li o roteiro umas 3 vezes, estava falando, e você percebe só que você começa a desenhar, né? Não sei se é porque você está dando movimento, você está dando cena para aquilo ali. Nossa, eu acho demais o enquadramento que você faz para as coisas. Nossa, muito show. A Rita foi vítima daquilo que todo roteirista deve proibir quando os caras falam. Ou seja, ela não viu nada. Não vi nada, eu vi depois. Não, ele mandava, né? De vez em quando ele postava alguma coisinha, assim, olha como é que tá ficando, né? E eu lá, né? O Laudo, ele Curiosa. é cruel assim contigo, Serginho, também? Não, é o perfil. É o Eu perfil de sou Laudo cruel para com tudo. todos. É que assim, a gente sabe que a qualidade, né, o resultado vai ser bacana. Existe uma confiança, Mas a gente né? tem que aprender a lidar com a ansiedade, né? Que a gente quer ver o material Ó, ele tá acontecer. só rindo da Na cara de verdade, eu você. estava doida para ver, mas eu não Sabe? estava ansiosa, assim, ai, o que será, como será que vai ficar? Eu estava tranquila. Mas eu estava doida para ver. Toda vez que ele colocava alguma coisa no Insta, que ele colocava algumas coisa no Face, eu ia Nossa, lá, ela né? tinha que ver Já pelo olhava, já Instagram, olha que salvava, dava Só detalhes. quando publica, né? Deixa para público mesmo, não Nossa. para ela. Não, mas você tem um Uau. certo cuidado em algumas coisas, porque assim, é aquilo que eu falei, você tem que dominar bem a história, mesmo não sendo sua. Você tem que pegar ela para você. Então, aí você já está seguro da coisa. Aí vai que vai bonito. Quando a Rita deu um toque para mim, ela me mandou um WhatsApp falando: olha, Laudo, naquele determinado momento ali, a história dá um salto. A Ariel, ela está ali, então tudo faz parte de uma memória dela ali que ela está no trabalho. Aí cai a ficha, porque deu uma outra leitura, porque eu estava indo com entendimento. Então, você fala: não, vamos recontar isso e a coisa vai. E é Então, muito legal que quando começa, assim, começa meio sutil, né? Esse envolvimento, né, com o ritual tal. Começa ali, aparece o cipó, aparece um contorno, tem uma parte ali que o fundo é cinza,
e os personagens, né, estão 100%, o fundo acho que deve ser 30%, 40%, não sei, né? E aquilo já começa a jogar você para um outro lugar, que é onde você mergulha quando ela mesmo começa a enxergar tudo diferente e ela mesma, digamos assim, percebe que ela está no ritual. E o leitor vai percebendo junto, assim, né? Você vai percebendo junto, você fala, não, peraí, o que houve, né? Aí vira aquela coisa, vira aquelas mandalas, vira aqueles desenhos, sabe? Até hoje eu ainda estou observando detalhe naqueles desenhos, porque é muita coisa. Tem Né? umas, que nem, por exemplo, o Thalita, tem pelo menos a minha visão de leitor do roteiro da Rita. A personagem vai encontrando com o índio. Tanto que o protagonista, embora ele, na minha leitura, o protagonista é ela, não é é a Ariel, não é o Aymará. Então, o Aymará aparece para ela em alguns momentos, né? Então, tem um momento ali que não está no texto da Rita, mas eu achei interessante ele encontrar com ele enquanto ele está na beira de um rio lavando a roupa dele. A calça dele, o paletózinho dele, está lá, e ele, aquela coisa que nem a minha avó, fazia clac, né? Um sacode a roupa e tal. E quando o Jack chega para ela e fala, mas escuta, o índio lá não é um espírito? Porque só tu que vê ele, né? Só você ver. Aí é um toque, pelo menos na minha leitura, acho que para o leitor também, porque até então, acho que o leitor não percebe que aquilo lá não é, aquele indivíduo lá não é real ali, né? Não é, porque é só ela que vê. Então é bem essas sutilezas por isso que eu precisei ler para pegar isso na hora de desenhar. Em uma primeira leitura, a HQ é muito, muito simples, né? Você pensa a história assim, você resume até em 3 linhas. Mas quando você começa a entender algumas camadas, a profundidade, né, de algumas passagens, eu acho que ela ganha outra dimensão. E tu vê também que são muitos conceitos rebuscados, mas que foram colocados de forma simples. Então, eu acho que é exatamente isso. Tu lê, nossa, que simples, mas aí tu vai atrás de cada coisa e tem um universo, assim, para se pensar sobre cada detalhe, cada passagem. Então, a parte das falas do Aymará foram psicografias e foram intuições, né? Ou, às vezes, psicografia intuitiva, que as pessoas falam assim, mas o que é psicografia intuitiva? Não é a sua cabeça? Não, não é a sua cabeça. É um texto que você não tem ideia do que vai ser e ele vai se formando na sua mente enquanto você está escrevendo. Tá? E isso aconteceu durante o processo do quadrinho ou são mensagens dele de outros momentos? Não, isso foram mensagens que o contato com o Aymará, ele começou no Flor do Japi, começou nos rituais, tá? Ah, tá. E ali, às vezes a gente conversava, né? Então ele dizia alguma coisa, depois aquilo que eu conseguia lembrar, eu chegava em casa e procurava anotar alguma coisa para não perder, né? E depois, conforme isso foi seguindo, eu comecei a sentir a presença dele em diversos momentos, em diversas situações, porque eu também ia para a mata, eu também ia fazer trilha, sabe? Sempre amei fazer isso, né? Então tem algumas coisas ali naquela caminhada da Ariel que tem a ver com isso, né? E você dentro de uma caminhada, muitas vezes daquele ambiente da natureza, né? Daquelas energias que te envolvem, você também começa a ficar acessível. Aí começava a vir o pensamento, e se eu chegasse a algum lugar, pegasse qualquer papel, tanto que até hoje eu ando com caderno e caneta em todo lugar, né? Se eu sentasse em algum lugar, eu escreveria. O Calunga faz isso às vezes também. Estou lá sentada na praia, olhando para nada, aí eu sinto uma presença, ele diz uma frase, eu pego o caderno, e aí ele escreve um texto, né? Então, é nesse sentido que é a mediunidade intuitiva. Como é que você sabe que não é da sua cabeça? Eu sei que não é da minha cabeça, porque eu não planejei.
né? Eu não escrevi um roteiro para aquele texto, eu não pensei sobre aquilo tudo, né? Eu peguei uma ideia que começou e deixei ela se desenvolver. Aí esses textos, eles acabaram virando um e-book, né? Tem frases, tem textos, tem poemas, chama Jornada Espiritual. E desses textos, por incrível que pareça, na história, conforme a história ia surgindo, era como se eu percebesse onde que eles entravam e de que forma que eles entravam, sabe? Então foi isso que aconteceu. Esses textos, eles estão ali adaptados para aquela linguagem. E nesse caso você se sentiu assim à vontade para manipular também a favor da história ou não foi nem necessário? Então, acabou não sendo necessário, porque parecia que tudo já estava meio integrado, né? Uhum. Porque, digamos, ela tinha um contato com ele, ela tinha um monte de dúvidas. Aí ela ia conversar com o Fred. Aí, daqui a pouco, quando ela tinha um outro contato com ele, já era outra coisa. Mas aquilo tudo estava conectado dentro do enredo, né? Mas os textos eram separados. Por exemplo, aquele trecho que fala da justiça é um texto só. E ele não está inteiro ali, mas a essência dele está ali. Né? Quem é que faz justiça na vida? Onde está a justiça? Será que eu faço justiça com as minhas próprias mãos? Ou nós fazemos justiça entre nós, né? Não diante um do outro, mas sim, diante um do outro. Nós fazemos justiça nós dois. Será que a gente faz diante de um grupo essa justiça? Ou será que essa justiça é algo muito mais profundo, que já faz parte da nossa existência, do nosso lugar no mundo, da nossa compreensão, do nível de compreensão da nossa ação no mundo, né? Para que ela estabeleça, né, o equilíbrio, no fim das contas. Né? Quem está certo, quem está errado, a gente muitas vezes não sabe, mas a gente acredita que a via que a vida encontra para estabelecer isso é uma sabedoria da vida, é uma sabedoria das leis divinas. Isso é bem interessante. Eu quase me enrolei um pouco aqui falando isso, mas é assim. Aqui Não, quando a mas é uma Mara parte fala, muito interessante. sai reto. Quando a Rita fala, fica meio embolado, mas é isso. Não, olhando a HQ, assim, o resultado final, é como a Thalita colocou, né? Você percebe que tá muito simples, ideias muito complexas, né? Ensinamentos. Não chega a ser, não sei se didático seria a melhor palavra. Mas eu acho que isso tem a ver até com a linguagem do próprio Aymara, né? Ela é bem direta, ele né? coloca de um jeito fácil de compreender, assim. Sim. Calunga também tem um pouco disso, de ser uma coisa bem da nossa vida, bem real, assim, né? É verdade. Os dois têm essa característica, né? Cada um tem um tipo de tema, sim, mas a característica... Mas não é uma coisa que confunde a gente, ao contrário, é uma coisa fácil que logo a gente não é uma coisa que a gente tem que ir atrás de dicionário, né, Thalita? Deixa ela ver o que está dizendo aqui, né? E nada contra, tem espíritos que gostam de se comunicar assim, né? Mas eu sinto essa característica muito forte no Aymara, né? De ser simples e direto e assim, sabe? Ou é isso ou é isso, sabe? Se você gostar é assim, se você não gostar é assim, pronto. Não tem muito que ser feito dessa forma. Tem um negócio na condição vou na cola do que a Rita estava falando aí. Tem um negócio na condição da narrativa visual, que a ideia era que o Aymara, visualmente, né, fora o conceito, né, que a Rita passou, é que ele não tivesse aquela coisa de maestria, né? Aquela coisa do mestre, vocês calam a boca e me escutam e é o que eu estou falando. Ele, muito pelo contrário, ele está batendo um papo com ela. Por isso que se bem que no começo é o roteiro da Rita que pede. Ele está comendo um sandubão lá naquele boteco de beira de estrada.
Depois ele está cortando uma madeira, não lembro se é eu ou a Rita que pede. Depois ele está lavando Roupa. A roupa. roupa. E tem um negócio do xamanismo, né? Da bebida usada no xamanismo, que ela tem bem isso, que ela não te dá, ela te dá uma verdade, mas ela não te dá o caminho. Você que faz com o que, né, Rita? Com o que você quiser com aquilo ali. Você tem informação, olha, agora você que é o grande segredo, né? Você independente de crenças ou não, por isso que você não tem que seguir nada, né? Não tem que seguir ninguém, é isso aqui, ó. E durante o processo dos desenhos, você comentou que recomeçou algumas vezes e tudo, mas essa versão, quando você começou, foi mais ou menos quando? Porque teu traço está atual, hein? Já está com o traço, a cara nova. Quando assim, teve foi bem curioso, porque o meu desenho, né, Sérgio, ele era muito rebuscado, embora ele sempre teve essa característica meio cartunesca, ele sempre foi muito Ashura, o Yeshua, ele é todo cheio de cenário e muita coisa. E chegou um momento que eu tive uma overdose, eu queria limpar o meu desenho, eu queria menos, 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 menos. Tanto que eu já cheguei aquela coisa, né? Menos é mais. Eu falei, não, mais também é mais. Eu queria encher meu desenho de coisa, né? O Yes foi um delírio visual, assim, de imagem e tal. E eu queria bem limpo. E aí eu falei, eu quero fazer um traço bem, bem simples. E no caso do Aymara, eu queria trabalhar com uma coisa bem meio inspirada no Tintin, nos franco-belga lá, que é ter página com 10, 11 quadros, por isso o tamanho dele. Então eu não queria, eu queria simples, eu queria aquilo ali. Ele é o primeiro, eu fiz depois, eu fiz outros, né, que já saíram, mas o Aymara foi o primeiro dessa mudança. Quando eu falei agora eu vou desenhar desse jeito, foi quando eu defini o traço da Ariel, dos primeiros personagens, dos Mas primeiros livros que começou aparecem. com ela, né? Ariel, o Fred, o Aymara. E eu acho que a história pede isso. A história ela não é eloquente, né? Ela pede uma outra coisa. Foi Rita. Isso foi o quê? Em Agora, 2017? Mais ou menos? Acho que sim. Mais ou menos, tá. Minha não, memória. o que eu queria falar para você, Lauda, é o seguinte, é que você falou do Tintim, eu também sou apaixonada pelo Tintim, e assim como o Hergé sempre dá um jeito de aparecer, né, no gibi, você também deu um jeitinho de aparecer, né, Lauda? Não, mas aí é o seguinte, ó, que acontece uma história que é o seguinte, você vê que tá eu, tá nossos amigos Zé Maria, né? Isso. Não, mas o que acontece? Porque aí eu acabei associando o caderno de viagem com o Aymara, entendeu? Porque os dois têm essa questão do xamanismo. E os dois é uma história pessoal, né? É uma experiência do personagem, vamos dizer assim. E aí eu criei um negócio na minha cabeça que tinha que ter eu, que tinha que ter os Foi personagens ótimo. do caderno de viagem. Então eu pus ali o personagem do caderno de viagem, que é o Miguel, o Zé Maria, né? Não tem problema falar o nome, porque o Zé Maria quase não tem no Brasil, né? Então, Zé Maria, que no quadrinho é o Zé Pedro, e aí por aí vai. Então, eu fiz questão. Então, eu meio que, quem lê o Cadernos, eu preciso passar isso para você ler, eu estou em dívida contigo. Quem lê o Cadernos vai situar, falar, os caras, a personagem está no mesmo lugar que o cara do caderno. É na composição, né? Para quem não leu o caderno, Não não afeta. afeta nada, né? A história de Aymara.
Tem uma coisa que é curiosa, que, por assim, na hora que começa o ritual, você vê que eu fiz questão de fazer 2 páginas duplas, é porque putz, isso é muito pessoal, né? O leitor não é obrigado a entender isso. Mas o ritual tem muito isso, né? Às vezes você está ali, a Rita, você fala, putz, eu estou aqui, eu podia estar na minha casa, com o meu filho. Aí quando você vê, você já está num negócio ali, você já está tomando uma surra ali. Não, primeiro você passa aquele frio, né? Você gela. É. Né? O Aí frio você já vai, gente, tá tão quentinho lá em casa, o que eu estou fazendo aqui? não é. Teve só para. Não vou dar o nome da pessoa, embora é público isso, né? O cara tem um podcast, o cara contou essa experiência, falou: Ah, não, eu estava lá, bicho, eu comecei a pensar na minha filha, no meu filho, aí eu quis ir embora. Eu falei: Porra, o ego pegou feio e o cara foi embora. E o cara foi embora. Eu falei: O ego pegou feio e deixou. Mas aí tem esse momento que a história para. Você tem esse momento que ela chega no ritual e tem as 2 páginas duplas ali. Tem feira aqui na minha rua, não tem jeito. E é onde você realmente você vai entrar num outro estado da história. A história deixou para trás toda aquela. Isso é na minha leitura, né? Toda aquela coisa que estava até então para a gente entrar no. Para fechar as arestas ali. Foi o primeiro trabalho nesse traço mais limpo. Agora, E você concluiu recentemente. Você concluiu no começo do ano. Esse ano, começo do ano. Foi um processo. Eu acho que eu comecei a fazer em 2017, eu parei por causa de trabalho, de outras coisas. Eu cheguei a ver os originais quando eu estive aí. Então, tava, você viu os originais, eu já estava numa retomada. Tá. Teve essa história, eu contei isso para a Rita, né? Que foi bem. Eu já tinha desenhado um tanto, aquele começo ali. Um dia eu acordei um sábado de manhã, era umas 8 horas, e sabe quando você acorda? Primeira coisa, você abre o olho e você percebe que você acordou, né? Que você não morreu dormindo, você está na sua cama. Eu acordei e veio Aymará. Não é veio o nome, Aymará, na minha cabeça. Aí eu falei, na hora, falei um palavrão, né? Num bom sentido, né? Eu falei, putz, né? Putz, eu preciso voltar a fazer isso, porque eu acho que ele veio dar um puxão de orelha em mim, né, Rita? Né? Na próxima, acho que ele veio puxar meu pé à noite, né? Não, ele até que esperou você acordar, né? Mas, Rita, tem certas coisas que precisa maturar, né? Por exemplo, o Yeshua, aquele que, até quando você foi lá no lançamento, ele tem um hiato do 2 para o 3, acho que 2 ou 3 anos. Eu acho que esse hiato que eu tive para desenhar a parte final do Aymará foi legal justamente para chegar na parte do ritual, que é onde a coisa. Então, precisava ter um outro entendimento estético ali na hora de desenhar, né? Então, acho que foi importante, foi legal. Da ideia ali inicial para o resultado, muita coisa, né, contribuiu para a Aymará sair desse jeito. Tem uma coisa que é muito importante. Eu não escondo muito o jogo, eu sou muito transparente, assim. Eu passei por problemas pessoais, depressão, desenhando o Aymará, me curei desses problemas desenhando o Aymará, então foi muito bom. Nossa, essa parte eu não sabia, não. Mas eu não escondo muito meu jogo, não, Rita, assim, não. É boa, assim, são coisas da cabeça da gente, né? A gente mexe com isso independente de qualidade, viu? De ser bom ou ruim, mas a gente mexe com arte, você sabe disso, está ali, está certo. A gente está sempre vulnerável, né? Então, tem uns ventos que batem na cara, uns ventos que batem na bunda. Você falou independente, eu achei que você fosse falar que todo independente passa por isso. Eu também esperei que terminasse. Eu acho que o independente mergulha mais nisso também.
né? O que, Rita? Acho que o independente ele mergulha mais nisso também, né? Eu já trabalhei com editora, já tive editora. Esses livros que a Thalita comentou aqui, do Calunga, que ela tem antigos, eram livros da minha editora, né? Uhum. Depois o mercado editorial foi virando essa selva, essa dificuldade e tal, né? E eu ainda consegui fazer alguma coisa, acho que no ano de 2014, reeditar alguma coisa, depois eu fui indo e eu encerrei, porque não, sabe, você não se segura mais, né? Sim, sim. O independente, como alguns dizem, né? Depende de muita coisa mesmo. O termo é errado, né? Coisa. Porque você fica sujeito a qualquer imprevisto, É, já derruba seu trabalho e a luta é muito maior, né? Para você se restabelecer. isso. O nome Aí entra independente essa passa a busca do sensação de equilíbrio, que né? tem muito poder em ser independente. Ao contrário. Nossa, você só não tem que cumprir algumas regras, mas as outras você está sujeito até muito mais, né? É, pois é. E aí, eu fico pensando que talvez o independente, no caso, no meu caso, e talvez no caso do Laudo, o independente é parte da receita, sabe? Sim, sim. É parte dos ingredientes que permitem essas coisas acontecerem dessa forma, né? Não é nada quadradinho, padronizado, fechado, sempre igual. É novo, né? Quer dizer, eu vou começar a desenhar um quadrinho, mas quando eu chegar lá no final, não vai ser do jeito que eu comecei, vai ser do jeito que aquilo foi evoluindo. A escrita também é assim, Bem né? ou mal, né? Você consegue se modular conforme a situação, né? Conforme Aí é você necessário. passa uns momentos mais difíceis, né? Depois aquilo melhora, depois você resolve, vai indo. Eu já tive alguma ansiedade com isso. Hoje em dia eu não tenho mais, sabe? Eu fico Sim. feliz de ver as coisas acontecendo. E tanto fico feliz que quando o Laudo falou que a revista ia sair, né? Porque o projeto tinha sido selecionado, eu falei assim, uau, era o que era para ser no momento que era para ser. Uhum. Pronto, né? A gente trabalhou, a gente teve o tempo de amadurecer, de redesenhar, de escrever, mudar isso, aquilo, né? E aí, quando chegou a hora de sair, saiu. E, sabe, para mim não foi nem atrasado, nem adiantado, foi na No hora. momento certo. E eu É. fico particularmente feliz porque se tivesse saído antes, eu não estaria tão envolvido, né? No processo, sabe? É. Coincidiu muito com o momento da própria Café Espacial, que agora conta com Thalita, né? Que também contribuiu muito para o resultado da HQ. Então, assim, realmente tudo no momento muito certo.